Boa noite, pessoal. Boa Que noite. bom que você está aí. Eu vi ali já a movimentação no YouTube e tem uma galerinha ali já. Deus te abençoe, Claudinho. Amém. Amém. Deus seja louvado, então, né? Que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Os irmãos que estão aí acompanhando via YouTube, os irmãos que estão acompanhando aí nas lives, na live, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Vamos ver a abertura dos 7 selos. Como nós sempre dizemos, esperamos que a gente consiga chegar aí até o final desse estudo. Mas como o Fábio sempre diz, a gente não tem pressa de terminar o estudo, a gente tem pressa para aprender. Então, que nós possamos juntos aí estar aprendendo um pouquinho mais a respeito desse estudo aqui. Então, abra sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo 6, que a gente já vai começar ali, ler alguns versos no capítulo 6. Pegue a sua caneta para você fazer as suas anotações e as suas dúvidas também você coloque aí. Não vou dizer que a gente vai tirar ela hoje, mas a gente vai fazer todo o possível para conseguir sanar aí a tua dúvida, né? Se não for hoje, em algum momento a gente vai conseguir responder para você a dúvida que você ficou aí. Muito bem, nosso último estudo a gente aprendemos sobre o livro selado. A gente estudou o capítulo 5, né? Onde fala do livro selado. Eu gostaria de lembrar uma coisa para você. No capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, lá no verso 11, a gente viu é, os seres ali dizendo, né, que Deus tem que ser adorado. No capítulo 4 ele diz que Deus tem que ser adorado porque Deus é o Criador. No capítulo 5, ali no verso 12, a gente viu que o Cordeiro é digno de ser adorado porque ele foi morto. Ou seja, primeiro Deus foi Criador e agora ele tem que ser adorado porque ele é o Redentor. E aí nós chegamos no capítulo 6, né, onde fala dos selos. Então, é interessante pensar nisso, né? João, quando ele estava ali para abrir os selos, diz que ele chorava porque ninguém foi achado digno nem no céu e nem na terra de abrir os selos. Mas um dos seres viventes ali falou para ele, olha, não chore, né? O cordeiro é digno para abrir os selos. Então o cordeiro vai abrir os selos. E como a gente falou para você, esse estudo dos selos, ele é um aspecto, né, do grande conflito envolvendo as forças do bem e as forças do mal, vistos até por outro ângulo, né? Então, há um princípio fundamental ali de repetição entre as profecias que a gente já estudou das 7 igrejas. Então, ele vai fazer uma repetição agora do que a gente viu nas 7 igrejas, dando uma ênfase a mais ali em alguns assuntos, né? Então, os 7 selos, nós vamos estudar depois as 7 trombetas, assim também como a gente vai estudar e ver que é os mesmos períodos relacionados às 7 igrejas. Então, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, são a mesma, praticamente a mesma coisa, as mesmas profecias, mas com um pouco mais de relevância, né? Então, enquanto as 7 cartas das 7 igrejas, elas tratavam ali de situações internas das igrejas, os 7 selos vão destacar os aspectos da igreja cristã, entre os seus triunfos e os seus fracassos. Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Então, veja só, quando Jesus abre o primeiro selo, os 4 seres viventes, eles olham para João e dizem, vem. A ideia aqui embutida é o seguinte, né, que cada um deles estava responsável por um desses cavalos, dos 4 primeiros, né? Então, quando o selo é aberto, cada um dos cavalos e o seu cavaleiro saía para cumprir a sua missão. Aí a gente tem que começar a pensar, então, o seguinte, né, o que representa isso? O que representa os selos? Nós vamos começar agora, então, a ler o capítulo 6. O que João viu logo que ele abriu o primeiro selo. Vamos ler João 6, o verso 1 e o verso 2. João capítulo 6, verso 1 e verso 2 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, qual que é a ideia? Qual que é a imagem, né? O belo símbolo ali das vitórias do Evangelho, com certeza. Lembra lá da igreja de Éfeso que a gente estudou? A gente viu que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja triunfante.
Era a igreja primitiva, onde era a igreja dos apóstolos. Então, os apóstolos estavam ali nessa igreja e eles estavam mantendo viva ali a chama do evangelho. Então, esse cavalo, que é o cavalo branco, e com a sua coroa e com o seu arco, ele representa a igreja de Éfeso, que era a igreja vitoriosa, a igreja que estava ali triunfante, né, naquele momento. E a gente vê aqui, por exemplo, Abacuque, né, 3:8, tem um texto em Abacuque que diz assim, ó, já que andas montado nos seus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto teu arco e farta as tua aljava de flechas. Ainda o Salmo 45, verso 5 diz o seguinte: as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. Então, você vê que aqui também é o cumprimento de uma profecia, né? É o cumprimento da profecia de Abacuque, dos Salmos, mostrando que o povo de Deus aqui neste momento era um povo vitorioso, era uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. Então, como eu disse para você, esse período, como a gente viu nas 7 igrejas, ele estende ali do ano 31, né, o ano mais ou menos ali, é o ano da morte de Cristo, por volta do ano 31, até cerca do ano 100, quando morre João, né? João, o escritor do Apocalipse. Então, como eu disse para você, a igreja é triunfante. Então, esse selo, o que ele mostra para nós? A vitória, né? O cavalo branco representando a vitória do povo de Deus. O povo de Deus, nesse momento aqui, vitorioso. E o segundo selo? Quando João abre o segundo selo? Vamos ler Apocalipse 6, verso 3 e o verso 4. Vamos lá. Então, alguma coisa aqui você já conhece. Então, a gente vai bem tranquilo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho. O vermelho, o que o vermelho representa? O que o vermelho chama a nossa atenção? Sangue, né? Sangue. Então, o vermelho chama a nossa atenção, sangue. Então, veja, esse cavalo, esse cavaleiro, ele pode representar muito bem o Império Romano. Nesse momento, ele representa o Império Romano. Na pessoa de seus imperadores, durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos, vítimas de intolerância para com a sua fé em Deus. Então, houve uma grande intolerância. E aqui você vai lembrar do período que vai do ano 100 até o ano 313. Quando a gente falou nas igrejas, a gente não abriu tanto, né? A gente não foi a fundo do que ele realmente estava dizendo, porque nós iríamos chegar nessa profecia. Então, segundo o cavaleiro, foi dado o quê? Tirar a paz da terra, levar os homens a se matarem. Recebeu também uma grande espada. Então, esse conjunto de informações, ele indica o quê? A primeira e mais a igreja mais pura, né, do cristianismo, a época mais pura do cristianismo, o espírito de amor e paz deveria ser retirado da igreja. Ele estava nesse momento sendo retirado. Ou seja, o povo ia passar por uma tribulação, era o momento de perseguição, quando a igreja estava passando por perseguição. Então, o espírito de controvérsia, havia muito espírito de controvérsia nesse momento, onde o momento era instigado, né, as pessoas ao redor a tirar a paz, a perseguir os cristãos e até mesmo a matar os cristãos. A ideia era destruir os cristãos. Então, nesse momento aqui, houve uma grande perseguição. Então, esse selo ele corresponde à igreja de Esmirna. Lembra da igreja de Esmirna que a gente estudou? Testificou, então, os martírios, né? Muitas pessoas viraram mártires nesse momento, viraram mártires por amor ao evangelho. Então, o Império Romano seria neutro, né, em relação ao credo religioso. No ano 313, se você lembra, foi assinado aqui o edito, né, um edito de tolerância. Esse edito de tolerância, ele foi colocado ali pelo Constantino, né, imperador Constantino, também conhecido como o edito de tolerância de Milão. Esse edito, ele dava o quê? Era a tolerância ao cristianismo, né? As pessoas, nesse momento aqui, houve um momento aqui de paz, vamos dizer assim.
Mais específico ali, houve um momento aqui do ano 100 até o ano 313, 213 anos, né? A gente até falou aquela época que foi o momento mais longo que teve de perseguição da igreja. Houve tanta perseguição como a igreja sofreu nesse momento aqui, mas teve esse momento de paz, um momento de clareza, né? O lugar do culto estava sendo respeitado. Isso aqui não é uma informação. Glória a Deus, o Fábio entrou, gente. Agora sim nós vamos ter um estudo equivalente. Então, veja, ó, esse momento aqui, ó, foi dado ao cristianismo status de legitimidade na igreja, onde respirou um breve período de paz. Um breve período de paz. Então, lembrando aqui agora da igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Certo? Certo até aqui? Muito bem. Eu já estou indo agora para terceiro selo, abertura do terceiro selo. Vamos tentar chegar aí, ver até onde a gente vai conseguir chegar. O terceiro selo está no Apocalipse, capítulo 6, do verso 5 ao verso 6. Vamos lá. Capítulo 6, do verso 5 ao verso 6. Abertura do terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo de cevada por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha que interessante isso aqui, né? Abertura do terceiro selo, um cavalo preto. O que representa o cavalo preto? Se o branco representa vida, né? Se o branco representa vida, representa paz, representa triunfo, o que o preto representa? Representa morte. Né? O preto representa degradação, representa morte. Então, a cor preta, né? Lógico, nós estamos falando de simplesmente uma cor, mas a cor preta não traz coisa boa. E ainda o seguinte, né? O verso ali diz que ele tinha o quê? Uma balança, né? Ele trazia uma balança na mão. O terceiro selo, os seus viventes dizendo: então vem, cavalo preto, cavaleiro com uma balança na mão. Né? Tem uma coisa interessante aqui. Então, veja só. O evangelho que avançou vitorioso em Éfeso, no preto, então, ele teve uma caída ali. E esse período aqui é um período interessante. Ele vai do ano 313, né, como a gente falou ali, até o ano... Cadê? Fugiu aqui o ano. Onde que está o ano aqui? Me ajuda aí, Fábio, já que você já entrou aí. Fugiu o ano aqui. Então, veja, isso aqui é interessante. Esse período houve o quê? A união da religião e do Estado. Quando eu disse para você que Constantino o Grande, no ano 313, ele oficializou ali agora o cristianismo, a igreja, o cristianismo como a igreja do Estado. Né? Ele oficializou o cristianismo, a religião do Estado. E agora aqui, como a religião sendo a religião do Estado, a igreja tinha conquistado Roma. Agora Roma conquista a igreja. Quando Constantino faz isso aqui, agora ele está conquistando a igreja. Porque neste momento aqui, o Constantino, ele traz, né, esse espírito agora de comercialização materialista para a igreja. Onde a igreja ela começa a se envolver agora, começa a se envolver também com o Estado. Né? Aqui, as doutrinas pagãs, né, penetram na igreja. As doutrinas pagãs começam a entrar na igreja, porque Constantino o Grande era pagão. Constantino o Grande, sendo um pagão, agora ele entra para a igreja, né? Ele foi batizado, veio para a igreja, agora ele começa a trazer também as ideias paganistas para dentro do cristianismo. E isso perdura até hoje. Então, as ideias que o Constantino trouxe para dentro do cristianismo, para dentro da igreja, perdura até os nossos dias de hoje. Então, essas heresias, algumas coisas foram combatidas, né? As pessoas foram chamadas de hereges, etc. Ou seja, mas só que ali também houve uma grande perseguição depois,
que nós vamos continuar vendo aqui até ainda nesse estudo, onde as pessoas foram vistas de uma outra forma, né, dessa perseguição aqui. E aí, meu amigo Fábio, tudo certo? Olá, boa noite. Puxa vida, que coisa, hein? Hoje, olha aí, eu tive que entrar pelo celular da Solange, que o meu não deu jeito, não deu jeito. Mas que bom que nós estamos aqui estudando, né? E esse tema aí, Claudinei, você já foi muito bem colocando aí todos esses primeiros aí, né? Puxa vida, esse estudo eu estava com uma expectativa, eu estou com uma expectativa muito grande, né? E é que nem você falou, nós não temos pressa de acabar, e eu creio que nós nem vamos conseguir acabar ele hoje. Eu creio que se nós conseguirmos falar dos quatro primeiros aí, apesar de nós já estar no terceiro, eu acho que vai estar de bom tamanho hoje, porque esses É que quatro sem primeiros, você eu eles vou têm. avançando, né? Sem você eu É, vou avançando. porque esses quatro primeiros, eles têm características muito semelhantes aí. Eles têm aí, por exemplo, se a gente pegar aí, né, os quatro têm uma ordem, né? Tem uma ordem, vem. Você pode ver aí que nos quatro, nesses quatro primeiros selos, nesses quatro primeiros cavalos que fala, né? Eu perdi um pouco aí, não sei se foi comentado, me perdoe se foi comentado isso, mas é coisa importante, né? Que a gente viu na última lição. Quem que está abrindo esses selos? O Cordeiro, Cristo. Lembra quando, né, que foi comentado, né? João começou a chorar porque não tinha. A gente viu no estudo passado. Ninguém. E aí, daqui a pouco foi apresentar. Não tem alguém que pode abrir os selos e contar toda a história da humanidade. Por quê? Porque ele é o Criador, porque ele é o Redentor. Nas suas mãos está todo o poder, né? Porque quando começa a abrir esses selos, começar a contar a história da humanidade. Nós estamos falando aqui de história, com elementos, logicamente, aqui colocados, né? Elementos simbólicos, né? Por exemplo, o cavalo, com seu cavaleiro, representa os anjos, né? Representa os anjos. E tem textos aí que nos falam a respeito dessa representação aí, né? É, e aí, cada um deles responde uma ordem, né? Os quatro primeiros, eles têm esse elemento em comum, né? Se você vai no final do verso 1 do capítulo 6, você vai ver o chamamento, né? Vem. Aí no verso 3, no final, no meio do verso 5, e também a gente vai ver no final do verso 7, que é o quarto selo, né? É o quarto chamado para o quarto cavalo vir, né? Cada cavalo com as suas características, como você bem colocou, né? O cavalo branco dando significado da pureza, da vitória, né? Aquele que pertence a Deus, né? Pertence a Deus é puro, é branco, né? E aí vai indo, né? O segundo que você falou aí, o segundo selo, através da representação do cavalo vermelho. O vermelho representa sangue, representa guerra, né? E é isso mesmo que aconteceu, né? O seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem. Está falando de guerra, né? Está falando de um período de guerra, né? Que foi o período aí da igreja de Esmirna, né? E aí vai indo para o terceiro cavalo que nós estamos aí, com esse chamado de vir também. Esse cavalo preto que você falou aí, né? É, é, o preto significa o quê? Os resultados dessa guerra que o cavalo segundo selo representou, né? O segundo selo falando sobre guerra, sobre sangue. E depois de uma guerra, sabe o que vem? Vem a consequência. Daí vem aqui, ó, o cavalo preto, vem demonstrando a fome decorrente justamente da guerra, né? Vem o período negro, o período escuro, né? E aí, tanto é que o verso 6 aí, que agora a gente vai entrar, vai falar, vai nos mostrar isso, que é isso mesmo. Diz o que ali, né, Claudinei? E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: olha, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifica o azeite nem o vinho. Ou seja, são elementos que, para aquela época, representavam o quê? Representava os elementos básicos da Sobrevivência. alimentação deles, né? Era uma linguagem que para eles fazia todo sentido. Mas também eu acho interessante aqui, porque aqui também tem uma outra possibilidade de interpretação de estudo e faz muito sentido, né? Você consegue ali ver o que representa o trigo, Claudinei, nesse estudo aqui, que aqui fala, né?
primeira coisa, uma medida de trigo por um denário. Você viu lá o trigo, o que que ele representa? O evangelho puro, né? A pureza do O evangelho evangelho, né? puro. Isso, Isso. né? O trigo é o símbolo a palavra até tem alguns textos que falam sobre isso, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo Mateus 13, 13, 24 a 24, 30 30. lá. Eu acho fantástico isso. Então, e a cevada? E aqui tem uma coisa interessante, né, Fábio? Se você olhar, né? Isso, vamos Você lá. vê ali que o denário, né? Eu gostaria, na verdade, de voltar um pouquinho antes até. Só queria Isso, colocar um ponto importante. aqui, ó. É que esse cavaleiro, ele trazia na mão uma balança, né? E o que a balança representa na Bíblia? Ela representa o símbolo de julgamento. Ela traz o julgamento. Justiça. Eu gostaria de lembrar até aqui o texto de Daniel, no capítulo 5, no verso 27, que foi aquela visão do rei Belsazar, ali no capítulo 5, né? E o Isso. verso 27 diz ali, ó, tekel, né? Dizendo o seguinte, ó, pesado foste na balança e achado em falta. Então, a balança ela representa o quê? Ela representa o julgamento, né? Ou seja, aqui também estava tendo um julgamento. Ou seja, o cavalo preto havia uma mensagem o quê? De advertência e de juízo vindouro. Estava trazendo ali, né? Você vai ser pesado, né? Se você não se arrepender, você vai ser achado em falta. E se você for achado em falta, e aí, sabe o que é interessante? Daí interliga com isso que você estava falando agora, que é essa ideia do trigo, porque ele diz justamente ali, ó, um denário, né? Um denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho para comprar uma porção de trigo, uma medida de trigo. Só que você podia escolher ou uma porção de trigo ou 3 de cevada. Enquanto o trigo representa o evangelho puro, a cevada, ela representa o quê? As doutrinas falsas. É algo que é parecido, mas é falso. Não é bom. É, diz que a cevada é um alimento, mas é inferior ao trigo. Então, Inferior, exatamente. e aí é uma coisa espiritual, porque as pessoas às vezes estão trocando o trigo, a mensagem pura, pela cevada, Pela por falsa. algo que é parecido, mas é Essa aqui é inferior, não é maior. completo, é Isso, cheio de sujeira, né? Então, olha só isso. o contexto, e aqui agora pega essa visão, uma visão espiritual, né, a respeito disso, né? Isso. Cuidado E para não aqui estar traz uma comendo cevada. Isso, e aqui ele traz uma ideia interessante, né? Que cada um de nós podemos fazer a nossa escolha, né? Você vai escolher, você está com o teu salário do dia ali, agora você vai escolher. O que você vai comprar? Você tem opção ali agora. O que você vai pegar? Você vai pegar um alimento puro, nutritivo, bom, ou você vai pegar algo que é inferior? Aí você tem que escolher, né? Só que Fábio, aqui tem uma coisa interessante, porque para fazer essa escolha, você tem que saber qual que é a vantagem do trigo e qual que é a vantagem da cevada. Né? Às vezes você pensa assim, não, eu vou levar o mais, mas só que o mais também ele é inferior, né, do que uma porção. Talvez uma porção de trigo ela vai te sustentar por muito mais tempo do que 3 porções de cevada. Então a ideia é bem interessante, né? E essa voz ainda diz uma outra coisa, né? Então não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Então o azeite é o quê? É o símbolo do Espírito Santo. Isso nós sabemos, né? Zacarias 4, de 2 a 6. E o vinho é o quê? O símbolo do sangue de Cristo, né? O símbolo do sangue de Cristo. E aqui, sabe o que isso aqui me faz lembrar? Isso aqui me faz lembrar daquele samaritano lá que apanhou, que bateu, que estava na beira do caminho lá, e alguém passa de largo, né? E alguém vem agora e socorre ele, né? E ele diz que passa azeite na ferida dele e passa vinho na ferida dele e leva ele para a estrebaria para ser cuidado. Então, veja só, as pessoas precisam ser cuidadas com o azeite, que é o Espírito Santo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo. Então, sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Né? A Drica orou agora há pouco e ela pediu pelo estudo aqui, ela disse, Senhor, que o teu Espírito guia a gente, né, a conhecer a verdade. Que o teu Espírito guia esse estudo para que nós possamos ser guiados pelo Senhor. Então, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E o sangue de Cristo é que liberta, que faz essa libertação. Então, mas muito bem colocado, né? Então, esse período aqui é um período de fome espiritual.
onde nós precisamos do Espírito Santo, né, onde as pessoas precisavam ali do Espírito Santo e precisavam, né, do sangue de Cristo no coração para que elas pudessem prosseguir, né, viver, continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. É isso aí. Tá sendo ofertado. Tem o trigo e tem a cevada. Aí é a escolha de cada um, né? Você vai Escolha de querer. cada um. Se vai se alimentar do trigo ou vai aceitar a cevada aí para a sua vida, né? Muito bem. Então, esse terceiro selo aí representa o mesmo período do que a terceira carta, né? A carta de Esmirna, que já estudamos, né? Isso. Representa aí o mesmo período aí. Muito bem. Vamos em frente. Vamos lá, nós vamos abrir agora o quarto selo, né? O que João viu quando abriu o quarto selo? Apocalipse 6, do 7 ao 8. Quer que eu leia? Aí na abertura do quarto selo surge agora o último cavalo com cor, né? E agora ele vem aí, ó. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto dizendo que vem, né? Aquela coisa que eu já citei aí, esses quatro primeiros aí, né? Eles têm esse chamado aí, né? E daí diz ali o verso 8, o começo dele, e eu olhei e eis um cavalo amarelo, né? E agora vem a representação da cor amarela. Aí tem até uma sugestão de que essa tradução possa não somente o amarelo, mas uma cor esverdeada, enfim. O que nós precisamos saber é que se troca a cor é porque troca também a lição que quer nos dar aí, né? E aí, o que a cor amarela representa para nós aí, Claudinei? Isso é interessante, né? Porque e realmente ele traz essa ideia da cor verde, né? Porque você veja uma planta, se ela está ali no sol, no tempo, né? Se ela está plantada ali, tipo, fora, né? Hoje a gente tem planta dentro de casa e tal, e às vezes essas plantas elas começam a perder a cor, né? Ela fica ali meio pálida, meio aquele verde meio amarelado, e está perdendo a É, cor. tá Essa perdendo a ideia é cor. justamente isso, né? Que a igreja, na verdade, neste momento, o que ela tá? Ela se afasta da fé apostólica, né? Ela acaba se afastando da verdade e ela para de receber a luz do sol da justiça que é Cristo, né? Ela para de receber os raios do sol. Então, quando ela para de receber isso, o que começa a acontecer? Ela começa a morrer. Então, uma planta que não recebe sol, ela começa a morrer. Tem planta que é interessante, né? Que ela tem que receber pouco sol. Mas nesse caso aqui, tem que receber muito sol, que é o sol da justiça, que é Cristo, né? Então, esse período aqui é a penetração das trevas espirituais, né? Que cobriram esse período aqui da história. Esse fato é interessante, né? O fato do cavaleiro chamar a morte, né? Ele chama a morte, né? Morte e inferno. O inferno representa o quê? O inferno no original significa sepultura, né? Sepultura. Então, o inferno, a morte, ou inferno, a morte e sepultura. Então, quem morre vai para onde? Vai para a sepultura. Ao contrário da tradição aí que nós temos hoje no mundo aí, né? Que a pessoa morre, ou ele vai, já recebe. Porque se a gente for na tradição do que é ensinado hoje, uma pessoa, quando morre, a tradição hoje ela ensina que ou ela, se ela foi boa, ela vai para o céu, e se ela foi má, ela vai para o inferno. Ou se foi meio termo, ela vai ficar ali tipo num purgatório, né? Vai ficar purgando ali os pecados. Só que nós temos que pensar o seguinte, né? A Bíblia fala da volta de Jesus. E ela diz que a sentença, a vitória, nós vamos receber a coroa, a vitória na volta de Cristo. A sentença, né? Ou a vitória na volta de Cristo, a recompensa na volta de Cristo. Só que aí você tem que pensar assim: o popular diz o seguinte, que a pessoa foi boa, vai para o céu. Se foi má, foi para o inferno, ou ficou no meio termo. Então, a volta Ó, de Jesus Tá e, errado e, esse e, negócio da volta de é, Jesus? Ou vai e, voltar para Claudinei, quê? A pergunta. esse assunto ele é bem importante. É Ele é bem importante. importante. Essa questão aí de inferno, né? As pessoas. O que a gente precisa entender é o que a Bíblia diz que o inferno é, né?
E aí Perfeito. eu queria puxar agora o nosso pensamento, a nossa reflexão nesse momento para essa parte aqui do quarto selo, né? Que esse cavalo amarelado, pálido, né? Prestes a morrer, né? Tá perdendo a vida, tá perdendo a vida, tá amarelado, Tá morrendo. né? Tá morrendo. Tanto é que fala, né? Chamado morte, indo para o inferno, né? Agora, inferno, eu queria convidar a você que está nos acompanhando, se for possível, a ir ao Evangelho de Mateus, para a gente ver e começar a ter uma visão da palavra inferno sobre o que a Bíblia diz que é. E eu queria que você pensasse como um lugar de condenação. Você quer ver alguns versos que a gente vai ver sobre isso? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22. Verso 22. Mateus 5, 22 diz assim na minha tradução. É, é Jesus falando, tá? Não é qualquer coisa, não. É Jesus falando. Diz assim, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a um julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, está sujeito ao quê? A condenação. Então, quando Jesus Isso. fala assim, ó, está sujeito ao inferno, está sujeito a ser o quê? Condenado. Entende? Vamos aí, vamos continuar. Tá fácil. Verso 29 e 30, ainda aqui nesse mesmo capítulo. 29 e 30. Jesus, nesse maravilhoso sermão do monte, né? Olha só, aqui no verso 29 e 30, o que ele fala. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno, ou seja, lançado o quê? Não, que você não seja condenado. Então é melhor você perder um membro do que haver condenação na sua vida. Verso 30, mesma coisa. E se a tua mão direita faz tropeçar, corta e lança e aí continua. E aí, final e não vá todo o seu corpo para onde? Novamente ele fala, para o inferno, para que você não seja o quê? Condenado. E eu ainda convoco ao capítulo 10, verso 28, aqui ainda no livro de Mateus, né? Inferno, biblicamente falando, é lugar de juízo, é lugar de condenação. 10, verso 28. Olha só o que está escrito ali. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer o quê? Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, cuidado com o quê? Com a condenação. Né? Então, o inferno ele tem essa prerrogativa bíblica de nos mostrar que é um lugar o quê? De condenação. Né? Então, eis e verso 8 agora do capítulo 6 de Apocalipse, que nós estamos estudando, e olhei e eis um cavalo amarelo, um cavalo pálido, prestes a morrer, um momento da história que a igreja está pálida, né? Representa essa cor aqui, sendo chamado de morte o inferno, estava os seguindo, e foi dado toda a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, né? A espada, o que é? Juízo, né? Olha aí, ó. Juízo pela fome com a mortandade por meio das feras desta terra. Isso aí, ó. Isso. Olha aí quanta coisa a gente está aprendendo aí. E o interessante aqui também é a gente pensar, né, Fábio, que esse período aí ele Sim, coincide com a igreja de Tiatira, né? Quando o bispo de isso. Roma ele chega ao poder, né? Você vê que a profecia aqui ela apontava para o domínio, por domínio do papado por 1260 anos. Essa é a profecia de Daniel 7:25. Você vai querer dar uma lida nela. Apocalipse 12:6 fala a mesma coisa, e 14, e também Apocalipse 13, verso 5. Então, esse período ele se cumpre na história, né, do ano 538 até o ano 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então, um período negro da história aí, onde houve as perseguições, né, onde foi expulsa a última tribo ariana, né, os ostrogodos ali de Roma, e o Papa veio a ter o poder, né, tanto civil como religioso. Então, aqui a gente vê como também a formação da marca da besta, né? Só a imagem da besta, onde formou a imagem da besta.
E é interessante aqui, né, porque ó, Daniel 7:25, ele diz que passariam os tempos e a lei de Deus seria jogada por terra, né? E nesse período aqui começou a acontecer isso aí também, né? Apocalipse 12:6, ele fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né, nada mais é que 3 anos e meio. Se você converter isso para dias, você chega a 1.260 dias. E a profecia, ela fala para nós que dias aqui, dias literais, não cumpriria essa profecia. Então, seriam dias, esses dias convertidos profeticamente, como diz ali, Números, né? O livro de Números e até o livro de Ezequiel, que 40 dias, quando os homens foram espiar a terra, 40 dias transformaria em 40 anos, ou seja, dias convertidos em anos, então seria 1.260 anos. Ainda Apocalipse 13, verso 5, fala de 42 meses. Então a profecia é interessante, né? Que ela mostra de várias formas a mesma coisa. Ela é uma profecia progressiva, né? Ela vai progredindo cada vez mais. Ela fala de várias formas a mesma coisa para o quê? Cumprindo aquilo até do que o próprio livro de Lucas fala, né? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam o que está sendo dito, né? Porque está sendo falado deles. Então, você imagina agora se a Bíblia fosse entendida na época da forma como nós estamos entendendo ela agora. A Bíblia não existiria mais, né? A Bíblia simplesmente seria, né, expurgada, não existiria mais a Bíblia. Então, esses 12 séculos que nós tivemos aqui, os 1.260 anos de perseguição, esses 12 séculos dos filhos de Deus, né? Você vê, ó, valdenses, os albigenses, Os os ostrogodos, huguenotes. Esse visigodos. povo, eles foram mortos à espada, fome, foram mortos, jogados nos cativeiros, mortos ali com fome, jogado para os animais selváticos, né? Então, das formas mais terríveis. Agora, sabe por que esses caras aqui, eles foram chamados de herege? Agora, sabe qual que foi a heresia deles? Crer somente na Bíblia. Essa foi a heresia deles. A heresia deles foi de não aceitar o governo da igreja. Esse foi a heresia deles. Não aceitar o homem sendo o governante deles, mas aceitar o que Deus dizia. Então, isso é que... Porque se você fizer uma leve pesquisa, por mais simples que seja, colocando qualquer um desse povo aqui, que eu estou citando aqui, você vai ver lá. Esses foram hereges do século tal, esses foram um povo herege que fundou isso, fundou aquilo. Agora, quando você vai pesquisar a fundo, aí qual foi a heresia deles? Não obedecer à igreja. Essa foi a heresia deles. Não obedecer aquilo que a igreja mandava fazer. Né? E ainda vem pessoas dizer, não, realmente, esses caras tinham que morrer mesmo, porque eles não obedeciam à igreja. Mas espera aí, eu tenho que obedecer à igreja ou tenho que obedecer a Deus? Quem que eu tenho que obedecer? A igreja ou Deus? Eu tenho que seguir a Bíblia ou seguir tradição humana? Aí alguns vêm dizendo, né? Você vai encontrar nessas pesquisas aqui, alguns dizendo que a Bíblia não está acima da tradição. Como que a Bíblia não está acima da tradição? Então quer dizer que eu coloco uma tradição e a minha tradição ela vale mais, ou aquilo que a minha família faz durante anos, vale mais do que a palavra de Deus, do que o assim disse o Senhor, né? Onde o próprio Cristo condena a tradição, o próprio Cristo diz e condena a tradição. Ele diz a vocês, honra Marcos 7, do 7 ao 13. Cristo condena a tradição, né? Ele diz, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão vocês me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso seguir a palavra de Deus e não a doutrina de homens. Fábio, então veja, nós estamos vivendo um período da história, hoje ainda, onde hoje nós vamos chegar nesse estudo ainda, né? Mas eu já vou fazer aqui como é que diz? Me Dá um fugiu aqui. spoiler? Eu vou dar um spoiler, isso mesmo, essa é a frase. Vou dar um spoiler aqui. Nós vamos chegar ainda no estudo que nós vamos falar da Babilônia. Babilônia. E tem vários estudos, né? Ainda aqui tem um que fala só da Babilônia e tem um que fala da Babilônia, mãe das meretrizes. Isso aí nós vamos estudar a fundo também. O que significa isso? E aqui já tem um vislumbre disso.
A Babilônia começou aqui, porque Babilônia significa confusão, confusão, né? E trazendo para a religião ou para a igreja, Babilônia representa uma confusão religiosa, onde hoje nós vemos uma confusão, uma grande confusão religiosa, onde a Bíblia realmente precisa ser esmiuçada para ser entendida de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade humana. É isso mesmo. E olha, presta atenção, nós não vamos entrar aí nos últimos três cavalos, porque não vai dar tempo, né? Nós já estamos com o nosso horário já praticamente estourando, mas dessa última carta aqui, ó, esses que foram perseguidos, que foram mortos, e até Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, né, muitos não suportariam, né? Esses heróis que buscaram se alimentar do trigo, do evangelho puro, e foram perseguidos e mortos por causa disso, eles vão continuar na nossa história aqui, tá? No próximo selo, no próximo estudo, nós vamos ver eles entrando em ação, de uma forma diferente agora, né? Um símbolo diferente, mas eles vão entrar em ação. Eles têm algo a nos dizer aí, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem muito a que agradecer a todos que participaram de hoje. Nos perdoem aí pelo começo, que eu talvez não consegui entrar, mas o Claudinei tocou avidamente aí. E, e é isso aí, né? Nós ficamos felizes, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que o Claudinei também, a Drica também, de termos essa oportunidade de estudar, né? Que o Espírito Santo tenha, através das palavras que aqui foram comentadas, dos textos que foram lidos, possam, de repente, abrir a nossa mente, né? Colocar aí o que esses quatro primeiros selos representam verdadeiramente. E é importante a gente conhecer tudo isso. Por quê? Porque cada vez mais a gente fica preparado para não ser enganado, né? E a gente começa a conhecer a nossa história e começa a conhecer aquilo que Deus tem preparado para os momentos finais da existência dessa humanidade a qual eu e você pertencemos, né? Então, que Deus abençoe, Claudinei, você. Obrigado por esse momento. Bem, Eu sei que você deixa aí assuntos de família, deixa assuntos pessoais para poder estar aqui conosco, né? Sendo um instrumento de Deus aí. Então, também fica a nossa gratidão a você. A Drica aí também sempre se desdobra aí para estar que esse momento aconteça, né? Através dos recursos aí, todos comandados por ela. Então, muito obrigado. Esse é o meu agradecimento final de hoje. Claudinei, por favor. eu não poderia deixar aqui de falar, Fábio, a respeito, né, da reforma protestante que teve nesse período, né? Porque esse período ele se estendeu até 1517, né? E em 1517 nós tivemos ali um grande reformador. Você lembra que quando a gente estudou sobre esse período da Quarta Igreja, que é Tiatira, a gente falou ali um pouco de Martinho Lutero, a gente falou de Wycliffe, né, João Hus, a gente falou desses caras que foram perseguidos, né, mortos, né? O Wycliffe foi morto na fogueira, João Hus foi morto na fogueira, né? Esses caras foram tidos como herege por crer na palavra de Deus, como a gente falou aqui. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, né? Ele pregou ali as 95 teses, né? Contra a venda de indulgências, mostrando que a salvação ela é pela fé. A salvação é por aquilo que Cristo fez por nós e não que a gente deva comprar, né? A salvação. Mas eu digo sempre o seguinte, Fábio, a gente não pode ficar só naquilo que a gente está ouvindo falar. Você vê que a gente cita muita coisa aqui e a gente não acaba não conseguindo colocar todas as fontes disponíveis, né? Então, a gente já ofertou esse estudo, eu gostaria que a Drica, né, ofertasse ali mais uma vez, que colocasse ali todo o estudo, conseguisse colocar ali, né, o estudo bíblico, o link ali no YouTube para as pessoas que vão acompanhar, para eles tentar pegar o estudo ali e falar, não, quero estudar isso aqui, ali no WhatsApp para os irmãos, né, os irmãos da igreja têm acesso a esse material aí, né, colocar o link ali no YouTube, principalmente para as pessoas que vão ouvir a gente, porque às vezes vão ouvir algumas coisas e vão dizer, nossa, nem sei do que esses caras estão falando. Mas a hora que pegar o estudo na mão, que é o guia que a gente tá seguindo aqui, né? Eles vão conseguir enxergar isso com mais clareza, vão conseguir pesquisar mais, vão conseguir observar essas coisas que a gente está falando aqui.
E as minhas palavras finais, Fábio, é isso que eu estou falando agora. A gente não pode acreditar na palavra simplesmente das pessoas e não ir para a fonte da verdade, porque a Bíblia é a fonte da verdade. Nós temos ali algumas tradições, sim, nós temos algumas tradições, que essas tradições são tradições válidas, né? A gente até citou alguma ali nos estudos passados ali das igrejas, né? Que a tradição, por exemplo, a Bíblia não fala que a Bíblia não fala, por exemplo, que Pedro foi morto de cabeça para baixo. Ela não fala isso. Mas ela fala, isso é uma tradição, né? Mas essa tradição é aceita por quê? Porque ela vem lá do judeu, do povo religioso lá. Então tem algumas coisas que a Bíblia não fala, mas a tradição ela traz essa informação importante e a gente aceita como válida. Mas tem muitos pontos que a Bíblia coloca, né, como verdade. Coloca como verdade, e é a verdade, e é a palavra de Deus. Só que eu não posso ficar apenas no que as pessoas falam, porque, por exemplo, se eu começar a pesquisar na internet, eu vou achar 1 milhão de coisas que não tem nada a ver, e que vai falar mal disso, vai falar mal daquilo, e acaba me afastando da verdade. E é o que Satanás quer. Satanás não quer que a gente conheça a verdade. Ele não quer que a gente estude a Bíblia, né? Aquilo que a gente falou, o livro do Apocalipse, pessoas têm... Você estuda Apocalipse? Nossa, vai ficar louco. Você vai ficar louco estudando Apocalipse. Nós estamos vendo que Apocalipse fala de Jesus, fala do Cordeiro, fala da salvação, fala de Deus, fala da adoração. Então, nós estamos vendo que não é nada disso que alguém comenta por aí. Então, irmãos, nós precisamos buscar a fonte da verdade. E ainda vou dizer uma coisa para você. Às vezes até a gente mesmo aqui, às vezes estudando, cita alguma coisa que não... Peraí, não, eu citei um negócio aqui, e no próximo estudo a gente vai ter que corrigir. Pera, vamos ter que corrigir isso aqui, porque eu falei isso aqui não está de acordo, né, com aquilo que eu falei lá, então a gente precisa corrigir. Por quê? Porque o nosso interesse é a verdade. E a verdade é assim que aprende. A gente começa a estudar hoje, termina o próximo estudo, a gente vai, pera, isso aí que você falou não é assim, volta lá. É assim que a gente estuda a Bíblia. E a gente precisa conhecer a verdade e buscar a verdade. Os primeiros que estudaram a Bíblia para chegar onde no entendimento que a gente tem hoje, eles erraram e reformularam e voltaram de novo, e é assim, está na história. É dessa forma que a gente precisa fazer. E não crer apenas no que a gente ouve por aí ou que está na internet. Na internet tem muita coisa boa e tem muita coisa que não presta também. Era isso aí, Fábio. Bem, muito bem. Então, quer fechar com uma oração? Vamos orar. Oremos então. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estudar a tua palavra. E nós suplicamos, Pai, pedimos ao Senhor, nos guie, Senhor, a toda a verdade. Nos ajude a te conhecer de verdade, Senhor. Nós temos interesse de conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, nós temos que tomar tempo, precisamos tirar tempo, Senhor. O Senhor disse que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas que a gente precisa vai ser acrescentado, Senhor. Mas o Senhor ofereceu apenas o necessário, Pai. O Senhor disse que o necessário não faltaria. O Senhor disse que o pão e a água seriam certos. O Senhor não prometeu banquetes aqui nessa terra. Não que nós não vamos ter ou que nós não tenhamos aqui. Mas o Senhor prometeu um banquete no céu. O Senhor prometeu um banquete na glória, na salvação. Então nos ajuda, Senhor, por favor. Nos guia a toda a verdade e nos ajude nesses estudos bíblicos, Pai. Para que possamos tirar não apenas as dúvidas, Senhor, daqueles que ainda não compreendem totalmente a verdade, mas a nossa própria dúvida, para que nós possamos aprender também. Tenha misericórdia de nós, Pai, nós suplicamos. Nos dê uma boa semana, Senhor Deus, e como foi até pedido aqui já hoje, Senhor, nos ajude nos estudos também da Semana Santa que nós vamos ter já iniciando aí no próximo sábado. Por favor, Pai, nos guie, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos mais uma vez. E aí, semana que vem, pelo evento da Semana Santa, nós não teremos esse encontro, né? Mas daí, fora a semana que vem, na outra, nós já damos continuidade aí, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço a todos. Obrigado.